Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao segundo episódio de Emergência Radioativa, Top 1 na Netflix, que legal! Mas será que o físico aqui gostou desse episódio? Então acompanha aí para você ver o meu ponto de vista, a minha resenha e os meus comentários sobre essa série que está bombando no Brasil e no mundo. Logo nos primeiros minutos, inicia com um diálogo meio dramático entre o casal. Até parece que o físico Márcio foi bem seco com a Baby, mas penso eu que ele não queria abraçá-la porque ele estava com medo de contaminá-la. E aí, vocês perceberam isso também? O segundo ponto que me chamou a atenção foi a fala entre o físico nuclear Orestein, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN ou CNEN, e o governador. O governador diz, abre aspas, você acha que o povo entende esse negócio de reator de isótopo? Fecha aspas. Deveria entender, pois isso deveria ter sido falado na escola, pelo menos hoje. Não sei na época. Quem já leu meu livro, o amarelinho, Curiosidade Física de Radiações, com certeza saberá. Mas no fundo eu entendi a fala desse governador. Um pouco no final do episódio 1 e durante quase todo o episódio 2, fala-se muito em IRD. Vocês perceberam? IRD daqui, IRD para lá. Vocês sabem o que é IRD? IRD é a sigla para Instituto de Radioproteção e Dosimetria. O IRD é uma das unidades da CNEN, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ele fica localizado no Rio de Janeiro e atua na área de radioproteção, metrologia, dosimetria, que é o monitoramento de dose, e emergência em casos de acidente, como o que aconteceu lá em Goiânia. Uma cena que me tocou muito e me chamou bastante atenção foi a cena em que eles estavam entregando seus pertences para que colocassem naqueles tambores ali que seriam descartados posteriormente. Aquilo realmente aconteceu. E nessa cena, a menina, Celeste, não queria dar uma bonequinha. Se eu não me engano, era Bruna. É isso mesmo? Vocês podem confirmar o nome escrevendo nos comentários. Então a atuação do físico da CNEN foi perfeita. Vocês observaram? Ele trouxe uma caixinha de papelão e pediu que a Celeste colocasse a bonequinha ali dentro para comportar. Ela até fala que não seria tão confortável. Ele falou que poderia improvisar um colchãozinho, se eu não me engano, tá? Foi perfeito para poder convencer a menina de entregar a bonequinha, que também estava contaminada, para que fosse levada para o depósito de rejeitos. Que cena! Achei fundamental essa atuação. Eu não sei se realmente aconteceu isso, eu não li, né, se ele fez isso, mas a interpretação ficou perfeita, o que o físico fez para convencê-la. Então, pessoal, se algo estiver contaminado, se passar o detector ali e o detector apontar que existe radiação e que o objeto está contaminado, tem que ser descartado. Pois, se o pó contendo césio-137 ou qualquer outro tipo de fonte radioativa, de material radioativo, estiver ali, ele irá emitir radiação até terminar a minha vida dele. Que no caso do césio-137, são décadas, tá? Então por isso que tem que descartar mesmo. Agora vocês me respondam uma coisa. Vocês também tiveram a impressão que nesse episódio 2 teve-se um caos, o caos se instalou? No episódio 1 mostrou bastante o início, como que aconteceu o acidente de uma forma até um pouco resumida, mas porém bem explicativa. E no episódio 2, às vezes, eu acredito que no 3 também, talvez no 4, eles vão voltando para poder tentar explicar as cenas, o que aconteceu ali realmente no início do acidente. Mas agora, o episódio 2, o caos se instalou na cidade. Vocês observaram isso? Mas eu acredito que deve ter sido ainda pior do que o que foi representado no episódio 2. Leandro, mas o banheiro estava trancado. Eles não podiam ir no banheiro? Então, acredito eu que foi uma precaução para que a contaminação não se alastrasse, não se espalhasse pela rede de esgoto da cidade, pois havia a possibilidade do césio-137 estar presente dentro daqueles pacientes contaminados e assim ser eliminado pelas vias naturais. Uma dúvida também que eu acho que muitos de vocês assistindo pensaram, poxa, mas por que
só falava-se Rio de Janeiro, a maioria vinha do Rio de Janeiro, por que não São Paulo, ou até lá de Goiânia mesmo, Brasília, ou outra cidade, né, outro estado brasileiro. Então, pessoal, o IRD, como nós já falamos, Instituto de Radioproteção e Dosimetria, ele fica localizado lá no Rio de Janeiro. Antigamente, na Avenida Salvador Allende, não sei se mudou de nome. E eu sei porque eu já fui lá fazer teste de corpo inteiro quando eu trabalhava com radiação. E o IRD, como nós já comentamos no início desse vídeo, ele atua no caso de emergências, em caso de acidentes. E também a CENEM, ou CNEM, como vocês preferirem, a sede dela também é localizada lá no Rio de Janeiro, em Botafogo. Vocês observaram que nesse episódio, por muitas vezes, aparecia uma canetinha pendurada aqui nessa posição, na altura do tórax, ou então próxima da gola dos físicos e dos médicos. Vocês saberiam me dizer o que seria essa canetinha? Era para fazer alguma anotação? Elas são canetas dosimétricas, são dosímetros. E qual é o objetivo delas? Monitorar. Mas não confundam, pois elas não são um EPI. Até comenta nesse episódio, EPI. Vocês sabem o que é EPI? EPI é a sigla para Equipamento de Proteção Individual. Então aquelas canetinhas são dosímetros, são canetas dosimétricas. Elas servem para monitorar a dose de radiação na pessoa. Não são equipamentos de proteção individual. Não vai te proteger da radiação. E por que eu estou falando isso? Porque essa é uma confusão muito comum entre a galera, né, os estudantes da radiologia. Digo isso porque ensinei durante décadas, né, durante muito tempo, e muitos dos alunos de radiologia achavam que o dosímetro te protegia da radiação. Não, ele apenas te monitora. Entendido? Um problema que eu acho que agravou muito o acidente com o Césio-137 foi a distribuição da fonte radioativa. Vocês observavam nesse episódio que ele pegava um pouquinho daquele pó contendo o Césio-137 e distribuía. Ele dava para as pessoas, leva para casa, passava nas pessoas, brincava. Até tem uma cena que ele diz que são estrelinhas, né, que ele mostra para a menininha. Então, esse eu acredito que foi o maior dos problemas do acidente. É claro que teve muitos outros, né, viu-se o cabeçote, etc. Mas quando você distribui a fonte de radiação está contaminando pessoas em diferentes locais. Ou seja, a fonte radioativa ela vai estar contaminando pessoas e emitindo radiação em diferentes pontos da cidade. Agora, a cena do ônibus foi perfeita. Quando levou-se a fonte de Césio-137 para a vigilância sanitária, eles foram de ônibus. E esse ônibus depois continuou rodando. Continuou fazendo a sua linha, pessoas entrando, indo para o trabalho, indo para a escola. E como a fonte ela estava aberta e o saco que eles levaram, ele tinha a possibilidade de vazar saco de ráfia, então, certamente, o Césio-137 ele ficou também no ônibus, seja vazando pela sacola ou então através das mãos daqueles que entraram em contato com a fonte radioativa. Eles tiveram que puxar a cigarra, tiveram que segurar no ferro do ônibus, às vezes encontrou com alguém e apertou a mão. Então, a contaminação foi se estendendo e principalmente dentro do ônibus, porque a fonte ficou por ali, eu não sei qual o tempo ao certo, mas ficou por um bom tempo até chegar na vigilância sanitária. Agora, a cena que eu acho que fechou essa parte do ônibus aí, eu não sei se vocês gostaram, comentem aí, foi quando que o governador estava ali dando entrevista tentando limpar a barra, vocês viram? Dizendo que estava tudo bem, não há com que se preocupar, e de repente acontece o quê? O físico Márcio chega com esse ônibus contaminado. O governador não acredita no que está acontecendo. Então, pessoal, o episódio 2 me surpreendeu, gostei bastante, achei um tom mais dramático, com caos, bem necessário mesmo para mostrar o que pode ter acontecido no caso do Césio-137, tá? É claro que a série não é um documentário, é uma série inspirada no acidente, mas só que eu acho que você que é estudante da área da saúde, você que é curioso, você que gosta de saber sobre fatos reais, eu como físico assisti, a série está muito bem representada, então meus parabéns para cada um responsável pela série, parabéns ao diretor Fernando Coimbra,
ao criador Gustavo Lipstein, ao diretor Iberê Carvalho, aos atores. Novamente falo, a atuação de Johnny Massaro está fantástica, meus parabéns, passando emoção o tempo todo. Quando você olha para ele, o olhar dele, até nessa foto aqui dá para ver, a cena com o Johnny Massaro passa muita emoção. Parabéns também ao ator Tuca Andrada, que interpreta o governador. Sabe por quê? Estamos ficando com raiva desse personagem. E parabéns a todos os envolvidos, parabéns à Netflix aí por acreditar nessa série. E a série Emergência Radioativa, que atingiu o top 1 no Brasil, acho que top 4 no mundo, top 1 na América Latina. Muito bom você ver assim o resultado de um trabalho bem feito. Até agora, episódio 2, para mim está tudo perfeito. Gostei, estou gostando bastante, estou ansioso para o episódio 3 e 4. Quando um livro, então quando uma série está muito boa, é quando a gente termina de assistir e já quer ir para outra, não é isso? Então, pessoal, vou finalizando. Se você gostou da minha resenha, gostou dos meus comentários, das minhas explicações sobre o acidente com o CS-137, te convido a conhecer as minhas obras. CS-137, um resumo do maior acidente radioativo da história fora de uma usina nuclear. Curiosidades em Física das Radiações, um livro que tem ensinado sobre radiações para pessoas do mundo todo de uma maneira muito acessível, muito fácil, com explicação extremamente didática. E se você quer aprender sobre acidentes como o CS-137, mas com uma pegada um pouco mais leve, né, através de um conto, de uma novela, então te convido a conhecer Caésio, Goiânia 1987, que agora está até de cara nova com uma nova capa. Esse livro aqui é um romance entre uma profissional da saúde e um físico no ambiente ali do acidente com o CS-137. Ou seja, é uma história de amor, de paixão, de superação, porém, com o pano de fundo sendo o acidente com o CS-137. É um livro de ficção, já os outros dois não. Vamos para o episódio 3. Se você gostou, curta, deixa um comentário e siga minhas redes sociais, Livro Leandro. Onde você encontra esses livros? Lá na Amazon. Até a próxima. Tchau, tchau.